Louvado seja Deus pela Bíblia Sagrada, esse livro que tem transformado as nossas vidas. Nós vamos ler hoje no Salmo 119, não todo ele, né? Mas nós vamos ler os versos 89 a 96. E mais uma vez procurar tirar aqui algumas lições, características, né, da palavra de Deus, que são tão importantes para nós. Características extraídas aqui do Salmo que tanto fala, né, das Escrituras, das promessas, preceitos, desta palavra viva que é a palavra do nosso Deus. Salmo 119, verso 89. Diz assim a palavra do nosso Deus: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O teu mandamento é ilimitado. Que Deus abençoe a meditação na sua palavra nesta manhã. Primeiro ponto que eu quero destacar nestes pensamentos hoje de manhã a respeito da Bíblia, das Escrituras, é que a palavra de Deus, ela é celestial. E isso nós encontramos logo no verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A tua palavra permanece nos céus. E nesse sentido, nós vemos que a nossa fé, ela não é um salto no escuro. Ela não está firmada em pensamentos ou filosofias dos homens, com as suas falhas e limitações. Mas aqueles que leem a Bíblia crendo e confiando naquilo que está aqui registrado para nós, eles entendem que essa é uma palavra que vem do alto. A tua palavra está firmada nos céus. Não são só os nossos dias, mas como o mundo tem fake news, né? Informações que nem sempre são a verdade, nem sempre trazem para nós a realidade daquilo que está ao nosso redor. Muitas vezes nós não sabemos quem está falando a verdade, quem está tentando nos ajudar, quem está tentando nos enganar, quem está nos abençoando, quem está nos roubando, quem está ajudando a resolver um problema ou quem está piorando aquela situação. O mundo é assim, a sociedade em que nós vivemos. Hoje uma coisa é verdade, amanhã já não é mais. Mas para aqueles que confiam na palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade e ela permanece nos céus. Ela é tão eterna quanto a habitação de Deus. Para sempre a tua palavra permanece nos céus. Estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Antes mesmo que o mundo viesse a existir, toda a vontade, todo o preceito, todo o mandamento, todo o princípio de Deus estava estabelecido no coração deste Deus imutável. E mesmo quando a terra e os céus passarem, a palavra de Deus, ela
permanece. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, ela habita e ela permanece nos céus. Portanto, tudo aquilo que Deus já tem nos ensinado, tem nos revelado, todo o exemplo e princípio que Ele tem, que Deus tem colocado diante de nós, tudo vai se cumprir dentro dos planos e propósitos de Deus. E o ensino aqui é que se nós observarmos estas coisas, nós seremos também bem-sucedidos, abençoados. Se Deus conhece e se a sua palavra permanece nos céus, se tudo aquilo que Deus disse será cumprido segundo a palavra de Deus, também aquilo que Deus espera de nós, porque nós temos deveres, preceitos, mandamentos, princípios a observar. Nós esquecemos muitas vezes daquilo que deveríamos fazer e viver. E aqui falando àqueles que são filhos de Deus, já os olhos abertos, uma nova vida, o Espírito Santo habitando, aquele que ensina, aquele que dirige, nós esquecemos do nosso compromisso com Deus, mas Deus não se esquece. E Deus vai tratar conosco. Cada um de nós há de prestar contas um dia diante do Senhor. Então, quando eu entendo que esta palavra ela permanece, que ela é imutável, quando eu percebo que Deus tem preservado esta palavra através dos anos, quantas vezes a sociedade e os homens tentaram desacreditar as Escrituras, quantas Bíblias já foram queimadas, quantos sábios, cientistas, filósofos já procuraram colocar dúvida, mas a palavra de Deus permanece no céu, ela é indestrutível, a palavra de Deus é indestrutível. E como é bom confiar, descansar e obedecer os preceitos da palavra do Senhor. A palavra de Deus é universal, a tua fidelidade, o verso 90, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme ela permanece. A palavra de Deus é universal porque ela fala a todas as gerações. A palavra de Deus não foi algo somente para os nossos avós, para os nossos pais. A palavra de Deus é para nós hoje, ela é atual. Tão atual quanto qualquer outro escrito que nós possamos encontrar. A palavra de Deus é universal, porque fala a todas as gerações. E Deus continua, mesmo em dias tão difíceis, dias tão maus que nós vivemos, Deus continua procurando, convidando, desejando ter comunhão, convidando para andar junto, querendo abençoar. Uma coisa interessante que eu acho, que eu vejo nas Escrituras, é que quando o Senhor nos ordena, olha, medita nestas coisas, observa os mandamentos, cumpre a palavra, estuda, obedece, vive aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus, mas Deus sempre diz, isso é para o teu bem. Ame a palavra, leia, medite, obedeça, viva as verdades aqui apresentadas. Para quê? Deus é honrado em tudo isso? Claro. Deus é glorificado quando nós vivemos e obedecemos, submissos à palavra de Deus, mas a palavra diz, é para o teu bem, para que você prospere, para que você seja feliz, para que a tua alegria seja completa. Isso não é maravilhoso? Deus está nos instruindo, Deus está nos aconselhando com os bons conselhos de Deus para o nosso bem. O amor de Deus é algo maravilhoso. Deus se ocupa conosco, Deus se importa conosco, Deus quer ver o nosso bem,
Deus quer ver uma alegria sincera, duradoura. Deus quer ver em nós uma paz verdadeira. Quer que possamos desfrutar de todas estas coisas. O texto ainda diz que a palavra do Criador suspendeu a terra sobre o nada, lá em Jó 26 e verso 7. Assim, nesse sentido, a palavra de Deus é universal porque abrange toda a criação. De fato, Deus criou os céus e a terra, todas as coisas pela palavra do seu poder foram criadas e são sustentadas até o dia de hoje. E se nós confiarmos na palavra de Deus, também nós seremos inabaláveis. Todas as coisas são sustentadas e seguras pela palavra do nosso Deus. Deus firmou a terra e ela permanece firme. Apesar de toda a ação do homem, as coisas continuam acontecendo como Deus estabeleceu. E se nós confiarmos na palavra de Deus, nós também seremos firmes e inabaláveis. O verso 92 aqui do Salmo 119, e é talvez o que eu quero gastar um pouco de tempo aqui. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Se a tua lei não fosse o meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia. Há muito eu haveria de ter sucumbido na minha aflição. E de fato nós vivemos num mundo de aflição. Esse salmo, o Salmo 119, o salmista, nós não sabemos ao certo quem é o escritor, mas ele fala algumas vezes de aflição. E quem de nós que não passa por dores, por aflições, por ansiedades, dúvidas? O verso 50, isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus sustenta nas aflições. Verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. A palavra de Deus revela a razão de muitas das nossas aflições. E como é bom encontrar nas Escrituras uma direção e confessar o erro e abandonar aquilo que está errado e agora desfrutar de alegria. Davi fala, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Mas eu disse, eu vou confessar o meu pecado. A minha maldade eu não vou esconder. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Como é maravilhoso encontrar nas Escrituras aquilo que não vai bem na minha vida e poder a tempo confessar, abandonar, pedir perdão e ser assim abençoado e livre das aflições. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Verso 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Sim, como é bom quando Deus nos prova, quando Deus nos coloca ali no fogo da prova para trazer algo mais precioso, como é feito com o ouro que é purificado pelo fogo. E a palavra de Deus, ela faz este trabalho. Ela se torna a cada dia mais importante, mais valiosa para nós, à medida que nós estamos sendo aprovados em meio às provas. Eu quero ser aprovado por Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais aprendemos, mais condição de vencer as provas, de sim sermos aprovados.
de ouvir o Senhor dizer: bom está, servo bom e fiel. Este é o meu filho amado. É claro que eu não estou me comparando com Cristo, é impossível, né? Mas não seria bom saber que Deus olha para mim e para você e diz: ali está o meu filho amado. Eu tenho alegria na vida dele, porque ele busca, ele lê, ele aprende, ele ora, ele confessa, ele se arrepende. Ele valoriza a minha palavra. É a meditação dele dia e noite. É a prioridade da sua vida. E quando vem as provas, ele busca nas Escrituras a direção para vencer as provas. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Verso 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Mais uma vez, a palavra de Deus nos ensina a amar a justiça, a receber com alegria a disciplina, a correção, e assim perceber também o cuidado de Deus, como um pai amoroso que corrige ao filho a quem ele ama. É a palavra de Deus que faz-nos apreciar, amar a justiça e a fidelidade de Deus. Verso 92, como nós já temos lido: se a tua lei não fora o meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia. Se a tua lei não fora o meu deleite, eu teria perecido na minha angústia. A palavra de Deus conserva o ânimo em meio às aflições. A palavra de Deus nos mantém todos os dias com o desejo de servir, de levantar com ânimo, com força, com coragem, mesmo quando as circunstâncias são adversas, mesmo quando tudo parece ser contrário, mesmo quando era mais fácil dizer: olha, eu não aguento mais. Mas é a palavra de Deus que me ajuda. Não, eu quero continuar servindo ao Senhor, onde quer que o Senhor me mande. Nós não fazemos nenhum tipo de exigência para Deus. Qual é o trabalho? Onde o Senhor deseja que eu sirva, eu quero servir, entendendo que é o Senhor que há de recompensar cada um de nós. Verso 107, estou aflitíssimo, disse o salmista, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ah, como é bom encontrar este Deus consolador, quando nós estamos em grande aflição. Estou aflitíssimo, vivifica-me. Mas como eu serei vivificado? Como eu serei de novo desperto para desfrutar desta vida que conquistei em Cristo? Pela tua palavra. Verso 153, olha para a minha aflição, livra-me, pois não me esqueci da tua lei. É a palavra de Deus que nos ensina a orar a Deus. Clamou este pobre ao Senhor, e Ele me livrou de todas as minhas aflições. É a palavra de Deus que nos ensina a orar sem cessar, a clamar a todo tempo, a confessar os erros, mas buscar de Deus o auxílio. Olha para a minha aflição, livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Isaías 41:13, um dos versos favoritos também que eu tenho, diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Sabe, em algumas situações em que a angústia é tanta que o coração parece que vai subir pela garganta, e que a gente às vezes não consegue segurar o pranto, o choro, como é bom quando o Espírito Santo de Deus traz aos nossos ouvidos palavras como essa.
eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão e digo, não temas. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. E aí, o pranto continua rolando, mas o coração se acalma. As mãos deixam de tremer. Nós passamos a considerar a situação e Deus vem com os conselhos. Então nós tomamos uma decisão e agimos em conformidade com a vontade de Deus. Não temas, porque eu te ajudo. É só a palavra de Deus que faz isso. É só a palavra de Deus que pode trazer este consolo, este conforto aos nossos corações. Por isso nós louvamos hoje de manhã esta palavra bendita. O verso 94 diz assim: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos, os teus mandamentos. E aqui neste ponto eu quero lembrar que a palavra de Deus, ela é salvadora. É pela palavra de Deus que nós encontramos salvação. E de fato, só vão encontrar salvação aqueles que buscam. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pela leitura, pelo estudo, por ouvir da palavra de Deus. E talvez há aqui hoje de manhã alguém que não encontrou em Cristo salvação. Cristo é o verbo, Ele é a própria palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, sim, cheio de compaixão, de amor. Aquele que vem buscar, aquele que vem sarar, curar as feridas, aquele que vem perdoar, mas também cheio de verdade, de justiça. A Bíblia nos convida a considerar hoje de manhã a bondade, a graça, o amor, a paciência, a misericórdia, mas também a severidade de Deus. Deus é fogo consumidor. Todo pecado merece a justa retribuição. E é através do Evangelho que nós aprendemos que todos pecaram. Destituídos estão, separados estão da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. Não podem alcançar a presença gloriosa de Deus, mas pelas Escrituras, pela palavra de Deus, nós aprendemos que se o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus é salvadora. Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E de fato, a palavra Evangelho, ela tem um sentido que diz, de fato, tudo aquilo que ela representa, boas novas. E logo que a gente fala boas novas, especialmente no fim do ano, nessa época do ano, nós lembramos daqueles anjos, né, falando aos pastores, não temam, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós temos aqui diante de nós uma alegre nova, boa nova. Quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. A Bíblia nos anuncia coisas boas. O Evangelho são boas novas. Mas eu sempre gosto de lembrar, ainda que a salvação é algo que vem de Deus, pelo convencimento do Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
é algo sobrenatural, é um milagre. Aquele que estava morto em ofensas e pecados agora recebe vida, nasce de novo, nasce da palavra, nasce do Espírito. Mas a Bíblia também mostra para nós que nós precisamos, até um certo ponto, buscar. Porfiai por entrar pela porta estreita. Muitos procurarão entrar e não poderão. Aqueles que estão indiferentes, aqueles que não se importam com a palavra, aqueles que não estão buscando, aqueles que mesmo estando num ambiente como este, onde a palavra tem sido pregada, não têm os seus ouvidos atentos. A Bíblia diz, convém-nos atentar com mais diligência. Eu tenho que estar atento, eu tenho que ouvir, eu tenho que considerar a verdade. Não vai acontecer num passe de mágica. A salvação, o perdão, o milagre do novo nascimento é resultado de reconhecimento. Ai de mim, eu sou um pecador. Os meus pecados me condenam. O meu destino é a morte eterna. E quando eu reconheço isso, então agora eu vou buscar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se o Senhor quiser, o Senhor bem pode perdoar os meus pecados. E é através da palavra de Deus que nós alcançamos o perdão, quando cremos, quando confiamos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Louvado seja Deus, porque isto está nas Sagradas Escrituras. Não é uma ideia minha, não é um pensamento dos irmãos que aqui estão, é palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou agora da morte para a vida. Que Deus seja honrado e glorificado. Eu creio que o meu tempo hoje já acabou, 11 horas. Mas a palavra de Deus, ela continua. Os dias são corridos, né? O tempo passa velozmente. Mas a palavra de Deus permanece, convidando: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Dê ouvidos à palavra. E não leia só algumas partes, não, leia toda ela, de Gênesis a Apocalipse, se empenhe. O que nós estamos tratando é o seu destino eterno. Nós não estamos falando de coisas corriqueiras, sem importância, sem valor. Nós estamos falando de morte eterna ou vida eterna. Não estamos falando de 80, 90, 100 anos aqui neste mundo. Nós estamos falando de uma eternidade com Deus, ou uma eternidade longe de tudo que é bom. E é você que tem que buscar. Ninguém vai fazer por você. Você precisa ler, estudar, buscar, clamar, orar com fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém.